Bom dia a todos e todas. Bom dia, Pi. Bom dia, Matias. Bom dia, Guilherme. Me ajudem, quem é que está faltando aqui? Se eu esqueço depois, aí fica feio, né? Enfim, bom dia, Vitor. O Vitor também vai assistir essa aula. E a Selma Ottaviani, já está aí? A Viane está lá, ó. Deu um oizinho ali para nós. Ah, tá. Eu não vi. Isso aí. Então, gente querida, hoje, até o seminário passado, a gente falou primeiro das propriedades de como, no primeiro seminário, as propriedades de como que o som se manifesta, um único som, né? Uma única nota tocada, como que ela se manifesta, a natureza dela acústica, né? E na semana passada nós vimos como montar acordes, as tríades, né? Maiores, aumentadas, diminutas e menores. Não chegamos a ver as tríades sus4 e sus2, que depois oportunamente a gente vai ver também. São outros dois tipos de acorde que têm um efeito muito legal. Bom, hoje a ideia é que a gente comece a pensar na relação dos acordes. Porque façam as contas comigo. Se eu tenho para acordes de 3 sons, eu tenho 4 tipos, né? Maior, menor, aumentado, diminuto. E eu tenho 12 teclas no piano. Cada vez que eu fosse tirar uma música de ouvido, eu ia precisar procurar, no mínimo, 48 acordes. Né? Se eu não entendesse da relação entre eles e não soubesse que lógica que está por trás, né, do sequenciamento dos acordes, né? Se eu não conhecesse os parentescos que os acordes têm, guardam entre si, eu teria que ficar buscando cada nova nota entre 48 acordes. Isso para falar só nos acordes de 3 sons. Depois da aula de hoje, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Eu vou espelhar agora a tela para vocês. O Pi está chegando. Vocês devem estar vendo uma janela em branco, uma folha em branco aqui, né? Certo? Todo mundo está enxergando em branco? Legal. Bom dia, Pi. Ok, eu vou adicionar aqui. Vou adicionar uma partitura só em clave de sol aqui para nós, tá? Opa. Ok. Eu vou escrever aqui, gente. Vocês podem me dizer quais são as notas que compõem a escala de Dó maior? Quem diz aí? Não é Dó, Mi, Sol? Não. Isso, Dó, São Mi, as 7. Dó, Mi, Sol compõe o acorde de Dó, né? O acorde de Dó, Mi, Sol, o acorde de Dó é composto pelas notas Dó, Mi, Sol. Mas e a escala de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso. Vai ter outro Dó. Isso. Ok. Eu vou tirar as hastes aqui para nos facilitar. Deixa eu botar só cabeças de nota. Ok. Bom, essa é a primeira escala, né, que a gente aprende, porque ela dá conta de satisfazer os intervalos necessários para a formação de uma escala maior, usando apenas teclas brancas. Né? Eu quero agora que vocês, ou no piano imaginário de vocês, ou no próprio instrumento, que vocês me ajudem aqui com os intervalos que tem entre cada nota. Por exemplo, entre a nota Dó e Ré, qual é o intervalo que a gente tem? Ele é um tom ou ele é um semitom? Tom. 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 Ok. Entre Ré e Mi? Tom. Tom. Eu estou botando a letra T, tá? Para significar tom. Entre Mi e Fá?
Semitom. Entre Fá e Sol. Tom. Tom. Antes da gente seguir, alguém não lembra o que é tom e semitom? Eu não me lembro. Ok, importante a gente pacificar esse conceito então. Semitom é a menor distância entre duas teclas na afinação temperada, tá? Por exemplo, a distância entre Si e Dó é uma distância tal no piano entre duas teclas que não tem nenhuma outra nota no meio. É a menor distância, né? Quando eu pego uma nota e a sua vizinha mais próxima, né? Nossa, que doido. Eu toco no piano e ele escreve aqui. Deixa eu apagar. Já o tom é aquela distância entre duas teclas que vai sempre ter uma tecla no meio. Por exemplo, eu toco Dó e Ré e vai sobrar a nota Dó sustenido no meio. É a segunda menor distância da afinação temperada, tá? Então, é essas distâncias que a gente está vendo. De Dó a Ré é um tom, porque tem uma notinha no meio, o Dó sustenido ou Ré bemol, né? O Ré, de Ré para Mi, a distância também é de um tom, porque tem ali um Mi bemol ou Ré sustenido entre elas. Já de Mi para Fá, a distância é um semitom, porque não tem tecla preta ali no meio, né? É a distância mais curta entre notas. Depois de Fá para Sol é um tom. E de Sol para Lá, como que é? Tom. 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 Lá para Si Tom. 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 e Si para Dó. Semitom. Semitom. Isso aí. Então eu vou ajustar aqui. Ok. O Lorenzo havia nos dito antes que a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol compõem o acorde de Dó, né? São essas notas aqui. Elas são, respectivamente, a primeira nota, né? A terceira e a quinta notas da escala. Eu deixei elas em vermelho aqui para nós. Agora é muito interessante. Repare, essas notas, no contexto desse acorde, tá? Vamos dizer que eu estou pensando na tonalidade de Dó e no acorde de Dó maior. Deixa eu dar ESC aqui. Repare, estou em Dó maior. Quando eu toco a nota Dó em Dó maior, eu tenho uma sensação de estabilidade. Sim ou não? Ó, tô tocando Dó. Sim, né? Quando eu toco a nota Mi, reparem, também tem uma certa sensação de estabilidade. Quando eu toco a nota Sol, eu também tenho uma sensação de estabilidade dentro do acorde de Dó maior. Justamente porque elas são notas que pertencem ao acorde, estão dentro da série harmônica que vocês viram. Agora, se eu estou em Dó maior e eu toco a nota Si, me digam o que vocês sentem. E aí? Qual é a percepção? Ela é uma nota de repouso ou ela é uma nota que pede uma certa resolução? O que vocês acham? Pede resolução. Pede resolução. E ela pede resolução para cima ou para baixo? Para cima. Ah, e agora cheguei, né? É. Então, interessante isso que vocês disseram já, porque realmente ela pede resolução, e neste caso é uma resolução para cima, né? Então o Si, essa nota aqui, pede resolução para cima. Vamos ouvir o Lá agora. Eu estou tocando agora as notas que não pertencem ao acorde, tá? Vou tocar o Lá. E o Lá? Ele é estável ou ele pede uma resolução? Uma resolução? Para cima ou para baixo ele pede resolução esse Lá? Para baixo. Para baixo. Exatamente, né? Se eu faço... Exatamente. Então, repare,
Quando eu botava o si no contexto do acorde dó, o si parecia que tinha que subir um pouquinho para chegar no dó. Já o lá tem que descer um pouquinho para encontrar o sol, que é a nota do acorde mais próxima dele, né? Eu até não botei aqui, mas o dó também é uma nota do acorde, né? Então o si estava indo para cima. Eu até vou pegar minha canetinha aqui agora. O si pedia resolução para cima e o lá pede resolução para baixo, ou seja, na direção do sol. Vou fazer melhor aqui. Vamos fazer melhor para a gente entender melhor isso aqui. O si pede essa resolução e o lá pede essa resolução aqui. Vamos ouvir o Fá agora, para vocês me dizerem como é que vocês sentem o Fá. Ele também é uma nota instável, né? Ele claramente é uma nota que precisa resolver em algum lugar. Ele vai resolver para baixo ou para cima? Para baixo? Exatamente, ó. Isso aí. Então o Fá resolve para baixo. Muito bem. E agora vamos ouvir o Ré. Vamos ouvir o Ré agora. Para baixo ou para cima? Eu acho que é para baixo. Ok, está certo. Para baixo também. Mas e se eu quisesse levar ele para cima? Seria possível? Vamos ver? Acho que sim. 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 Também poderia levar ele para cima, né? Vamos entender a lógica disso aqui agora, gente. Essas notas que nós temos aqui são as notas que compõem o acorde, né? Ou seja, são as notas orgânicas, as notas que compõem a natureza, esse organismo, né? Que organizam o próprio acorde e que definem a natureza dele. Essas outras notas são espécies de tensões, né? Que sempre vão pedir para que eu melodicamente me desloque para um lado ou para o outro, né? Vamos entender por que o si deslocava para cima? Bom, o si deslocava para cima porque a nota orgânica mais perto dele, ou seja, a nota do acorde mais perto dele era o dó. E o dó ficava um semitom de distância dele. Então, não tem jeito, né? Ele... É muito comum ver, por exemplo, nas sonatas de Mozart, fazer... Né? Quem já tocou sonatina do final do livro 2 vai ter... Aquele final onde a gente faz a nota lá e depois sol, seria, se estivesse na tonalidade de dó, seria como se a gente fizesse um ré, dó, né? Seria esse movimento do ré para o dó. Então, mas recapitulando, o si vai puxar para o lado do dó, porque o dó é a nota orgânica mais próxima, que está a um semitom de distância dele. Essa nota si, nesse contexto, ela é chamada de sensível, ela é quase que o motor da música. Ela, a nota que mais pede uma resolução. Né? Ela tem um poder de atração incrível. Ela vai estar presente num acorde que a gente chama de dominante, que é um acorde responsável por criar a tensão, ou ser uma espécie de preparação da tônica, que é o acorde de repouso. A nota lá, gente, qual era a nota ou a nota orgânica mais próxima da nota lá? Era a nota sol, era a quinta do acorde, né? Fundamental, terça e quinta. Por que eu chamo de fundamental, terça e quinta mesmo? Fundamental porque dá o nome para a escala, né?
Aham. A terça é porque está uma terça acima da fundamental. E a quinta porque está uma quinta acima da fundamental. Exatamente. Ou seja, eu estou comparando essa distância com essa e essa com essa. É, qual é? Ou se eu Sempre quiser... Isso. Isso. Ou se eu quiser, eu posso dizer que eu tenho a primeira, a terceira e a quinta E a notas quinta. da escala. Para formar qualquer acorde, eu vou pegar a fundamental, a terça e a quinta notas da escala. E isso a gente viu também no seminário passado. Por que a gente faz harmonia pensando sempre em sobreposição de terças, né? E não sobreposição de quartas ou segundas, né? Então, essa aqui, gente, é uma relação melódica, né? E a gente viu que o Si atrai o Dó, o Lá vai atrair o Sol, porque o Sol é a nota orgânica mais próxima dele, né? O Dó estaria a 1,5 tom de distância do Lá, mas já a nota Sol, ela só está 1 tom abaixo do Lá, por isso que o Lá tende a cair para o Sol. Né? Já a nota Fá, ela atrai para baixo, por quê? Porque quando eu considero o Fá em relação ao Sol, tem 1 tom de distância. Mas em relação ao Mi, ele só tem um semitom. Então ele vai atrair a nota orgânica mais próxima dele. É um acorde muito usado, né? Posso preparar aqui, ó. E aí caio nele, ó. E o Fá resolve no Mi. Dá um efeito muito bacana no acorde, né? E finalmente a nota Ré, a gente viu que ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro, porque ela está à mesma distância de duas notas orgânicas. Ela está a 1 tom do Dó e a 1 tom do Mi. Então, por exemplo, eu posso fazer um acorde de Sus2, que a gente não viu ainda, com as notas Dó, Ré, Sol. E aí esse Ré, como a nota Mi está faltando, esse Ré vai parecer que quer subir, ó. E resolve no Mi. Agora, se eu boto todas as notas no acorde, boto o Mi e coloco o Ré lá em cima, ele vai parecer que quer descer, ó. Sim ou não? Sim. Ok. Podemos dar um passo adiante? Tudo tranquilo até aqui? Uhum. Sim? Então tá, deixa eu compartilhar agora um outro arquivo com vocês. Ok, aqui já está o esqueminha do que vocês... Diminuir um pouquinho, que a gente fez lá, né? Quem tiver com o piano aí, eu vou pedir para vocês montarem uma escala maior, tá? Aqui eu botei a escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Botei aqui tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Toda a escala maior, gente, sem exceção. Eu não estou falando ainda de escalas menores aqui, tá? Mas primeiro a gente vai entender a escala maior e o campo harmônico maior. Mas toda a escala maior é formada da mesma forma sempre, né? É tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, a distância da primeira para a segunda nota tem que ser um tom, da segunda para a terceira nota da escala outro tom, da terceira para a quarta um semitom e assim por diante. Eu vou pedir para que vocês peguem, por favor, aí, a nota Lá. E vamos montar a escala de Lá, só obedecendo essa regra do tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando a gente montar agora a escala de Lá, vocês vão perceber que, para dar conta de satisfazer essa distribuição intervalar, a gente vai ter que lançar a mão de teclas pretas. Então, se a primeira nota, se eu estou na escala de Lá maior, a primeira nota é Lá, né? É a nota que dá nome à escala e à tonalidade. Qual vai ser a segunda nota da escala de Lá? Sim. O Si. O Si, que é a nota que está um tom, né? Então, a terceira nota vai ser qual? Dó sustenido. Dó sustenido.
Exatamente. Porque dó sustenido, se eu usasse si, dó, eu teria um semitom. Então eu preciso si, dó sustenido para formar o segundo tom, né? Então, lá para si eu tenho tom, si para dó eu tenho outro tom. Só lembrando, né, gente, eu nunca me canso de repetir isso, porque eu sei que é motivo de confusão. Tom e semitom não são notas, são distâncias entre duas notas, ok? Então, lá, si dá tom, si, dó sustenido dá tom, e agora dó sustenido, ré natural vai dar um semitom. Semi. Aí, mais um tom eu preciso, ré, mi. Mi. Agora eu preciso mais um tom, só que eu tô na nota mi. Que nota eu vou pegar? Fá sustenido. Exatamente. Eu preciso de mais um tom agora e estou no fá sustenido. Sol sustenido. E agora eu preciso de um semitom. Aí eu chego no lá, né? Isso aí. Gente, eu tava me esquecendo de gravar a aula. Ah, não, eu gravei. Gravou, sim, gravou. Ai, que susto. Ai, que susto. Agora chegou um ataque tardio aqui. Não, tô brincando. Não, gravou. Que exagerado. É que eu não vi a bolinha aqui, aquela da gravação, achei que não tinha botado. Então, gente, eu posso aplicar essa regra de distribuição intervalar, ou no caso de vocês, que são ótimos alunos que tocam perfeitamente de ouvido as escalas, vocês podem descobrir a escala por ouvido, ou podem aplicar essa regra e sempre vai dar certo. Agora, o legal é, a única escala maior que a gente vai conseguir usar essa regra, vai ser tudo branco, é dó. Se eu pegar qualquer outra nota do piano que não seja o dó, e eu aplicar essa regra de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, eu sempre vou ter que usar pelo menos uma tecla preta. Né? Eu posso usar uma, duas, três, quatro, até 5 teclas pretas. Mas o dó é a única escala que eu não vou precisar usar nenhuma tecla preta. Por isso que ele é a primeira escala maior que a gente estuda, porque ele dá conta de satisfazer essa distribuição intervalar sem precisar usar essas teclas pretas. Bom, vamos lá. Agora aqui eu vou começar de baixo para cima aqui. Existem muitas formas, gente, da gente abordar a questão da harmonia moderna, tá? Eu, particularmente, trabalho com os meus alunos, e meus amigos também, duas formas principais de entender a harmonia ou de entender a relação entre os acordes. Uma delas a gente chama de análise funcional, ou análise funcional clássica. E a outra a gente chama de análise funcional moderna ou análise por graus também. Nós vamos primeiro começar com a análise funcional clássica, para a gente entender como é que funciona isso. A análise funcional clássica, gente, ela diz o seguinte, ó, 110% para isso que eu vou dizer agora. Na análise funcional, a gente aceita que qualquer acorde, não é qualquer exceto tal, não, qualquer acorde, todos os acordes que são utilizados na música tonal, ou seja, nesse tipo de música que tem essa relação de tensão e repouso, né? Não, isso não vale para música antiga, não vale para música, por exemplo, da época do canto gregoriano, lá onde tinham os modos. Isso aqui é só palavrão para vocês, tá? Mas tinham os modos jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, né? E os modos hiplo. Naquela época não valia isso. Mas ali do barroco para cá, né? Se começou a fazer isso que a gente chama de música tonal, que é essa música que a gente tem uma clara sensação de que existe preparação, repouso. Preparação, repouso, né? Então, isso é o que a gente chama de música tonal, grosso modo. É uma simplificação grosseira isso que eu estou falando, mas é isso aí. O tipo de música que a gente escuta que tem cadências, ou seja, que tem movimentos da tensão para o repouso, com muita clareza,
são consideradas é considerada música tonal, ou seja, a música que tem um tom, que tem um ponto de repouso, um ponto de estabilidade que pode ser sentido com clareza. Aqui a música termina. Bom, nesse tipo de música, que é o tipo de música que a gente está fazendo quase na totalidade dos livros Suzuki, tem uma exceção ali no livro 2, que é o Hungarian Folk Song, ela está em modo antigo, ela é uma música folclórica que o Bartók resgata do folclore húngaro, né? Ela está em modo dórico. Aquela música é uma exceção, a gente não percebe com clareza esse tipo de... Né? Ela é toda... Ela não tem para quem já tocou ela, a gente não consegue perceber com clareza essa questão da tensão e repouso. Então ela é uma exceção. Mas todas as outras peças a gente consegue sentir com muita clareza a tensão e o repouso. Bom, aí é que tá. Nesse tipo de música tonal, que a gente percebe a tensão e o repouso, a teoria diz, tem um cara que se chama Kohlreuter, ele tem um livro muito bacana, depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês tiverem curiosidade. A Bruna, eu acho que já tem o PDF dele. Ele vai dizer assim, ó, que no contexto da música tonal, qualquer acorde empregado, mas qualquer mesmo, ele pode ser classificado como pertencente a 3 famílias apenas. Só 3 famílias, não existe uma quarta. Ou esse acorde vai ser considerado como um acorde de tônica, né, ou parente da tônica. E neste caso, esse acorde ele serviria como uma espécie de estabilidade, de repouso, né? Não necessariamente vai ser só aquele acorde que a gente vai sentir como repouso absoluto da música, como final da música, mas aquele acorde que vai dar uma impressão de uma certa estabilidade. O segundo tipo de acorde, a segunda família de acorde, seria o acorde dominante. O acorde dominante é aquele acorde que vai ser sentido como uma preparação, né? Ele claramente aponta para a necessidade de resolver depois. Esse último seria um acorde de tônica, né? Eu posso ir para um outro acorde de repouso que não é a tônica, olha só. Eu fiz uma espécie de estabilidade aqui, eu saí da tensão, ó. Mas não cheguei a terminar a música, né? Então aqui eu fiz um movimento da tensão para o repouso e aqui da tensão para um acorde parente da tônica que também me dá uma certa estabilidade. Isso aconteceu lá também naquela sonatina. Vocês lembram disso? Ao invés de fazer... Em vez de ir para o acorde de tônica, ele vai para um parente da tônica e faz isso. Né? Dá uma certa estabilidade, mas não é aquele repouso final. Bom, então a gente viu a família da tônica, que é uma espécie de repouso, de estabilidade. A família da dominante, que vão ser os acordes que preparam, né? Que vão criar aquela tensão que aponta para o próximo acorde, que é o de repouso. E, finalmente, a família da subdominante. A família da subdominante, ela não é nem uma preparação e nem um repouso. A gente considera ela como um afastamento. Vamos ao exemplo clássico. Tô em dó. Eu poderia fazer tensão, repouso, ia ficar assim. Mas eu vou sair do repouso e vou pro afastamento, olha só. Tô indo pro afastamento agora. Afastei. Agora eu vou criar a dominante, a preparação. Perdão. Preparação agora. E repouso de novo. Afastamento. Tensão.
aí a música acaba. Não, tô brincando. Repouso. Né? Eu já contei essa historinha para vários de vocês, eu acho, tá? Mas essa necessidade de repouso, ela é tão evidente, ela é tão auto-evidente na música tonal, que contam a história de que Bach tinha 22 filhos, ele se casou 2 vezes, né? Teve 22 filhos, e a segunda esposa dele é a Ana Magdalena Bach, né? A quem ele dedicou um livro que ele organizou, porque ela era a única que não sabia música na casa dele, e ele organizou um pequeno livro que ficou conhecido como o Pequeno Livro de Ana Magdalena Bach, para ela aprender a tocar cravo na época. Mas contam que o filho de Bach com Ana Magdalena estava lá tocando, né? Carl! E ele estava no acorde dominante lá, né? E a mãe dele chama ele. O Bach estava tirando uma cesta depois do almoço. Ele levanta, meio atordoado, chega no piano, vai lá e vai dormir de novo. Ele tinha um ouvido muito tonal, ele não ia conseguir dormir, não fosse essa resolução, né? Ia ficar com a gestalt aberta. Bom, então, o que nós vamos falar hoje, tá? Nós temos só mais 5 minutos, eu não vou explicar todo o campo harmônico hoje, mas nós vamos compreender os 3 pilares principais e depois, por derivação, a gente vai ver os outros acordes. Bom, quem é o acorde principal na tonalidade Dó maior? Ora, é o Dó, né? Que ele está aqui, ó. Reparem que a nota que tem aqui embaixo, ó, que está ligando, as notas são as notas da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que a gente fez aqui para descobrir os acordes que vão ser usados em Dó? Vocês lembram que eu comentei na aula individual, talvez não para todos, tá? Mas eu comento sempre quando a gente estuda escala aqui, se eu aplicar aquela regra de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Eu escolher uma nota e aplicar aquela regra, eu sempre vou fazer com que a primeira nota seja sentida como repouso. Por isso que a gente diz escala de Dó, porque eu estou usando a regra a partir de Dó. Se eu aplicar essa regra de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom a partir de Dó, eu vou criar a necessidade de repouso em Dó. Se eu aplicar essa nota a partir da nota Ré, essa regra a partir da nota Ré, eu vou criar a tendência de repouso na nota Ré. Vocês criaram ali para mim, né, montaram a escala de Lá. Se a gente aplicar essa regra na nota Lá, né, usar aqueles sustenidos, a nota Lá é que vai ser sentida como repouso. Então aqui, neste caso, eu botei aqui a nota mais de baixo de cada um desses 7 acordes, são as notas da escala. E aí o que eu fiz? Eu usei as próprias notas da escala, isso aqui é muito importante agora, gente, olha só. Eu usei as próprias notas da escala e empilhei terças sobre cada uma nota da escala. Ou seja, eu tenho a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e em cima de cada nota da escala, eu criei um acorde, sempre fazendo terças sobrepostas, né? Reparem que um acorde, quando ele está em estado fundamental, quando ele está bem montadinho ali, bem empilhadinho, ele vai ser linha, 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 ou espaço, 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 né? Aqui, por exemplo, linha, 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 espaço, 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 linha, 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 espaço, 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 e assim por diante, tá? E reparem que nos acordes eu também não estou usando nenhum sustenido e nenhum bemol. Ou seja, para montar esses acordes, eu estou respeitando as notas da escala. Isso vai fazer com que este acorde aqui do início seja ouvido como, por excelência, o meu acorde de tônica. O meu acorde do 4º grau, eu vou fazer ele quadrado aqui, ele, por excelência, vai ser o acorde de subdominante. E o meu acorde de Sol,
vai ser, por excelência, o acorde de dominante. Gente, nós temos menos de 1 minuto. Eu vou pedir uma gentileza bem rápida para não ficar com a aula aqui no meio sem eu dar uma última explicação. Como ela vai cair, eu vou derrubar ela agora, ela está em 39 minutos e poucos segundos. Eu vou derrubar e vocês entram rapidinho para a gente seguir mais 5 minutos, tá? Então, estou derrubando e já podem entrar imediatamente, que eu já vou abrir 2 segundos e eu abro a sala de novo. Então, gente... Aí, a Selma tá chegando. Ok, agora a Selma entrou. Então, agora pra gente poder encerrar tranquilo aí, sem ficar coisa aberta para semana que vem, né? Esses acordes que eu mostrei aqui para vocês vão ser os acordes que, por excelência, representam melhor cada uma dessas famílias. Vamos dizer assim que cada família dessas tem um chefe. Eu disse antes que qualquer acorde usado na música tonal pode ser classificado como pertencente a uma dessas 3 famílias. Cada uma dessas famílias, tônica, dominante e subdominante, tem um chefe, tem um líder. Né? Então, o líder, ou chefe dos acordes de tônica, é a própria tônica, como a gente diz, que seria o acorde formado sobre o primeiro grau da escala. O líder dos acordes da subdominante é o acorde formado sobre o 4º grau da escala. Na tonalidade de Dó, no caso, vai ser o acorde de Fá. E o líder da família da dominante, no caso da tonalidade de Dó, vai ser o acorde de Sol. Reparem que Sol é o acorde formado sobre o 5º grau e Fá é o acorde formado sobre o 4º grau da escala de Dó. Eu vou pedir para vocês, e aí a gente vai terminar, depois de ter feito isso, que vocês abram o método Suzuki, livro 1, e olhem comigo. Cadê meu livro 1 aqui? Só um segundo. Aqui. No livro 1, tá? As primeiras músicas não tem harmonia, elas só tem melodia, né? O Brilha Brilha, o Rimando Suavemente em Uníssono e o Honeybee. Quando a gente chega na música Cuco, né? O compasso 1 e 2 faz aquele baixo ternário, Dó, Mi, Sol. Ele está fazendo ali o acorde de tônica, não é verdade? Ele está fazendo o acorde de Dó. Sim ou não? Aí no compasso 2 ele também faz isso. Depois lá no compasso 3 não dá para perceber muito qual é o acorde, porque ele está fazendo uma frase de conteúdo mais melódico, né? Ele está fazendo notas vizinhas. Mas olhem lá no compasso 9. Eu quero que vocês pensem que acorde está sendo feito no compasso 9 e no compasso 10 na mão esquerda. É o acorde de Sol. Sol. Isso. E depois do acorde de Sol, que acorde que vem? Acorde de Dó de novo. Acorde de Dó. Então, isso vai ser meio que uma regra, assim, né? Por que o acorde de Dó vem depois do acorde de Sol? Por que vocês acham? O acorde de Dó vai vir depois do acorde de Sol, porque esta aqui, gente, é uma tendência. Isso que está aqui embaixo, ó, é uma tendência de movimentação dos acordes. A mais importante delas. Em outra aula, nós vamos falar sobre essa aqui também, que eu apontei na flecha. Mas essa que está enlaçada é uma tendência.
Não necessariamente esse acorde de subdominante tem que aparecer. Eu posso pular direto desse para cá, por exemplo. Tá? Isso é só uma tendência. Mas geralmente a tônica, né, vai ser preparada pela dominante. Sempre, professor Arthur? Sempre? Não, não é que seja sempre. A música ela precisa de variedade, às vezes a gente precisa justamente quebrar a expectativa que o ouvido tem. Né? Mas isso é uma tendência de movimentação entre os acordes. Ou seja, que a música tem um acorde da... Quando a gente segue essa tendência, fica muito fluido. Reparem. Quando eu faço esse ciclo às avessas, olha que loucura que fica. Ou seja, parece que eu estou indo um caminho para trás, né? Então, está errado fazer o contrário do ciclo? Não, não está. Por isso que a gente está chamando isso aqui de tendência. Porque quando a gente for tirar uma música de ouvido, a gente vai, antes de ficar testando milhares de acordes, a gente vai tentar buscar direto os acordes que reafirmam essa tendência, tá? Que estão de acordo com essa tendência. O acorde de subdominante, que é o acorde de Fá, ele só vai aparecer no método Suzuki lá na música Vai Contar Pra Tia Rod. Né? Ela começa fazendo ali, ó. Ele faz Dó, Sol, Dó de novo, Dó, continua, Sol e Dó. Dó, de novo. Aí olha o afastamento. Olha a sensação de afastamento no acorde de Fá agora. E volta para a tônica. De novo afastamento. E continua na tônica agora, né? Dominante. Tônica. Dominante. Tônica para acabar. Ok? Então, gente, tarefa dessa aula é uma brincadeira bem legal, assim. A ideia não é tomar muito tempo de vocês, mas vocês abrirem o livro 1, tá? E tentarem reconhecer no repertório esses 3 acordes, né? O acorde de Dó, o acorde de Fá e o acorde de Sol, e ver a forma como eles se sucedem. E perceber essa tendência de que quando aparece o Sol tem que vir um Dó depois. E que o Fá geralmente também vai vir depois do Dó e não depois do Sol. O Sol vai puxar o Dó, porque a dominante puxa a tônica, e a subdominante geralmente vai vir depois da tônica, porque ela vai ser considerada um afastamento. Tá? Essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira aproximação que a gente vai fazer sobre campo harmônico. Vai muito além disso, mas nós temos que seguir com calma. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tá bem fácil por enquanto, né? Depois, quando a gente ficar falando um pouco de dominante, sim, a fundamental, com a terça no baixo e a sétima, que começa a complicar um pouco, mas vamos despacito, né? Então, gente querida, vou postar lá, não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu vou postar no YouTube esse vídeo, tá? E se vocês precisarem, vocês podem rever lá. E semana que vem a gente se encontra, nós vamos continuar a partir do ponto onde nós paramos, tá bom? Um abraço especial para todos vocês, menos para a Selma, que eu vou dar um abraço especial nela na aula dela também, que vai continuar comigo, né? Mas um abraço para vocês, então, um ótimo almoço e uma ótima semana. E até a nossa próxima aula, né? Isso aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.